E aproveitando a data para falar sobre os direitos e deveres e os procedimentos tomados quando um ente querido morre, a repórter Evelyn Araújo conversou com o advogado Walter Moura. Vamos ver. Aqui conosco o advogado Walter Moura, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. A gente sabe que o momento da morte é muito delicado, muitas famílias ficam extremamente fragilizadas e acabam se tornando presas fáceis de, enfim, empresas que queiram cometer algum abuso, né? O que precisa ficar atento nesse momento que é tão difícil para a gente lidar com isso, né? Bom, a tradição brasileira cultua a morte como uma perda profunda para todos os familiares e pessoas próximas a quem faleceu. Mesmo em um momento de emoção que esteja à flor da pele, é você despertar a racionalidade e lembrar que todo ato posterior ao falecimento vai ser um ato bastante burocrático para resolver as questões, por exemplo, judiciais ou extrajudiciais de inventário, para tratar com o contrato que vai ser feito com a funerária. Qual é o procedimento legal na hora de um falecimento? Primeiro, a certificação do falecimento. O óbito, ele tem que ser atestado por uma autoridade médica. Em algumas hipóteses, não basta um médico apenas, não basta a perda dos sinais vitais. Em algumas hipóteses, por exemplo, de homicídio ou de algum acidente em que deva ser apurada a responsabilidade ou a causa da morte, vai ter que haver um exame de corpo, um exame cadavélico para saber exatamente, talvez com uma perícia, qual que vai ser a causa no atestado. Depois desse documento finalizado, a depender de um médico ou de uma junta pericial, você vai ter que ir ao cartório para dar baixa na certidão de vida e gerar a certidão de óbito. Deste documento é só uma questão registral. Depois disso vai haver toda uma busca para que apurar as dívidas e o patrimônio deixado pelo falecido. Isso daí vai ser objeto de inventário, que pode ser judicial ou em cartório, nós temos essa permissão no Brasil, e depois nós vamos ter o restabelecimento da vida dos herdeiros ou de quem ficou, sem aquela figura jurídica da pessoa que faleceu. Todos os procedimentos que eles são feitos com a pessoa que faleceu, na funerária ou até no cemitério, e esses atos devem ser comunicados à família? Devem. As empresas particulares de funerária e as concessionárias ou prestadoras de serviço do cemitério, de administração do jazigo, elas têm uma responsabilidade de zelar pelo cadáver. O cadáver, ele não é apesar de não ser um ser vivo, ele é algo que deve ser guardado e resguardado como um bem da família. Em caso de cremação, a família ela opta por até um desejo da pessoa falecida, né? Existe um procedimento legal para isso ou não? Basta comunicar à funerária ou ao cemitério? Esse momento de manuseio do cadáver é um momento bastante delicado. Nós temos conhecimento que hoje, com o celular na mão, podem as pessoas que trabalham numa funerária ou no cemitério fazer imagens mórbidas, como foi o caso de um artista que recentemente faleceu e teve as suas imagens, logo depois de falecido, veiculadas na rede mundial. Isso é uma invasão de privacidade e o dever que a funerária ou os operários do cemitério têm é um dever de zelo, de respeito. O valor jurídico que a gente dá é o que a gente carrega na tradição brasileira. É um momento fúnebre e a gente tem que respeitar a dor da família. Isso não é algo que deva ser de conhecimento público. Ótimo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Voltamos ao estúdio. Pois é, daqui a pouco a gente volta com a Evelyn e com o Dr. Walter Moura. Neste dia de finados, vamos voltar a falar sobre as responsabilidades, direitos e deveres de herdeiros, parentes e até do Estado com uma pessoa que morre. Voltamos a conversar com o advogado Walter Moura. Doutor, de quem são as despesas, da pessoa falecida? Bom, para o falecido que deixa sucessores, herdeiros, parentes e amigos, se há a cobertura dos gastos por alguma pessoa que não tenha condições ou que queira depois rateá-la, ela vai poder fazer essa cobertura de despesa e cobrá-la do inventário ou do espólio ou dos bens que sobrarem do falecido. Então, isso está previsto no Código Civil, inclusive esse é um crédito, essa é uma dívida que tem preferência em relação às demais. Para as pessoas que não deixam herdeiros ou não deixam sucessores ou que falecem, como se chama no senso comum, na sarjeta, que são chamados indigentes,
o Estado vai ele não precisa fazer o funeral, mas ele vai arcar com as despesas tanto de locomoção do cadáver quanto de armazenamento, e no futuro isso são bens, se tornam um bem que vai poder ser utilizado para destinações científicas. Por quanto tempo um corpo pode ficar no cemitério? Os cemitérios, eles costumam ser serviços públicos prestados diretamente por um ente estatal ou por concessão. Já existem no Brasil serviços privados de cemitério. O que se pressupõe nas contratações é de que o jazigo é perpétuo. Há exceções em que o jazigo pode ser por prazo determinado. Na fixação de um contrato particular, que você estabelece que o jazigo vai ser de 50 anos e que depois daquilo, aquele espaço vai poder ser, depois de uma exumação, vai poder ser reutilizado. Mas a regra é de que o jazigo seja um espaço perpétuo, a partir do pagamento de uma só taxa, né, que é o preço pago no momento do sepultamento, e o cemitério simplesmente não vai poder mexer naquilo ad eterno. Então é importante que essa família, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de comoção, leia atentamente o contrato para não ser surpreendido futuramente. Uma boa dica é, nesses momentos, você pedir para uma pessoa de bastante confiança, que não esteja tão abalada emocionalmente, para que possa conduzir esta negociação. Ou um advogado, existem despachantes que trabalham com isso, e aí você delega as decisões mais racionais para ele na confiança. Se ele agir de modo equivocado ou ultrapassando os seus poderes que você conferiu, você vai poder apurar contas com ele. Ótimo, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Nós voltamos ao estúdio.